Meu nome é Denis. Na verdade, meu nome é Denivan Costa de Lima, né? Nasci e me criei no bairro de Jastinho. Eu sempre via a capoeira distante assim, mas sempre queria praticar porque achava muito bonito o som do berimbau. É uma das coisas que me chamava muita atenção. Então, eu acho que foi a partir daí que começou essa minha adentrar para o campo das artes, na verdade. Acho que até os meus 10, 12 anos a gente morava no Jastinho, numa grota que tem ali no Jastinho, que quando chovia muito a barreira caía, muitas casas, tá? Na década de 80. E a gente acabou que migrou para outro bairro, a minha família, por conta de uma chuvada, uma forte chuva que teve. A gente migrou para o bairro da Serraria, né? E tipo, a gente morava abaixo de uma barreira e que, por sorte, nesse dia a gente não estava lá. A gente estava em outro bairro, estava na casa de um parente. E acabou que ninguém morreu da família, mas também a gente perdeu todas as coisas e saiu, migrou para outro bairro e isso foi uma mudança muito grande da minha vida. Minha mãe, ela é uma pessoa que representa muito para mim, porque ela foi uma das primeiras pessoas que me levou para essa negritude, né? Foi com ela que eu fui para o terreiro de Candomblé a primeira vez, por ela fazer parte. Então ela me levou para o terreiro, ela dançava lá e eu sempre ia, desde criança, sempre ia olhar e achava muito bonito de ver as entidades dançando, os orixás, eu achava muito bonito. Apesar de não entender muito, e também o som, o toque do atabaque, tá, essa coisa da musicalidade, eu sempre achei muito interessante, desde criança. Mas nunca fiz parte porque a minha mãe nunca quis que eu fizesse parte. Porque não era uma escolha minha, era algo como ela, né? Ela não escolheu, acabou que a vida dela levou para aquele lugar. Uma da ancestralidade dela levou para aquele lugar, mas no meu caso não. No meu caso ela nunca me forçou a fazer parte da religiosidade africana. A princípio eu não fazia essa ligação com a minha negritude, né? Só que quando a gente vai praticando capoeira, a própria música da capoeira, ela vai lhe dizendo o que aconteceu com o negro, a resistência do negro e a capoeira como uma das representações dessa resistência. Assim, muitos capoeiristas foram para o enfrentamento na época da escravidão. Ou seja, pessoas que praticavam capoeira ou que, por exemplo, dançavam a capoeira, mas que essa dança se gerou a luta, ou o inverso, essa luta se gerou a dança, porque não tem como, historicamente não tem como pontuar se uma coisa veio antes ou depois. Mas tem como dizer que as duas coisas juntas, elas conseguiram fazer com que o negro ele pudesse se utilizar dessa arma, né, que é o próprio corpo, os braços, a cabeça, as pernas, para se libertar. E esse viés da luta é algo muito pertinente à cultura negra. Assim, o tempo inteiro a gente está num lugar, a gente é presença o tempo inteiro enquanto corpo, e corpo negro. E aí, tipo, comecei a praticar capoeira e comecei a conhecer outras pessoas que não eram da capoeira, era do campo das artes, do teatro, da dança, da música. Trabalhei na Secretaria de Educação, que era um projeto chamado CORAC. Aí nesse projeto eu conheci várias pessoas de teatro, de música, de dança. Aí me interessei pelo teatro. Fui fazer um tempo de teatro amador nas escolas, tá? Aqui no Farol, no Pinheiro. E foi muito interessante porque a gente começou a fazer um teatro trazendo essas questões da negritude, a capoeira, essa coisa do negro, da libertação. Só que a gente sempre construía as cenas dentro da mesma perspectiva, que era do negro se libertando, do negro acorrentado se libertando, sabe? Essa coisa que até um tempo valeu a pena fazer, mas depois na minha cabeça mesmo não cabia mais isso assim, tipo. Aí eu me afastei um pouco do teatro e em 2007, quando o curso de dança de licenciatura foi lançado, eu fui lá e fiz o Enem, no caso vestibular na época, e aí passei. E comecei a estudar na universidade. Pela capoeira estar sempre conectada com várias linguagens. E aí foi um momento que eu me vi, por exemplo, dentro do movimento negro aqui em Maceió.
dentro do movimento negro, que foi em 2002, acho que foi em 2002 quando eu comecei a pensar, por exemplo, a capoeira já dava essa referência mesmo nas músicas, na historicidade dela, mas aí eu encontrei outras pessoas que de outros campos de atuação também debatiam sobre essa questão do negro aqui. A gente foi estudar muita coisa fora do Brasil, aqui no Brasil, em outros estados, mas quando a gente chega em Alagoas e Maceió, a gente percebe que há um ranço muito maior com relação à imagem do negro, por exemplo, nos livros didáticos. Ou no livro de alguns autores, quando vem falar do negro, sempre fala de forma saudosista, de forma como o negro, quase que falando que o negro não se rebelou aqui nesse estado. Isso é uma construção de imagem muito negativa, porque na verdade, se você vai para a história que não foi contada na escola, que é recontada e recontada várias vezes, a gente vai perceber que tem o Quilombo dos Palmares, por exemplo, com uma forma de existência muito grande. Acho que foi Dirceu Lindoso que escreve sobre os papamés, os negros que se rebelaram contra os seus senhores. Acho que tinha um certo receio de falar que o negro é que nesse estado houve rebeliões e houve muitos massacres, inclusive por conta disso. Durante o movimento negro, antes até de entrar na universidade, a gente começou a debater sobre as questões das cotas. E a princípio eu não era a favor muito assim, porque eu achava que eu não precisaria ir pelo sistema de cotas que realmente eu não precisaria ir. Mas por decisão minha de querer entender o sistema, eu entrei pela universidade pelo sistema de cotas. Porque eu entendo que o sistema de cotas foi uma reparação e ainda é uma reparação. Por conta do sistema de cotas, você consegue enxergar mais negros na universidade. Mas na minha época, por exemplo, 2007, se você entrar na universidade pública, que é uma universidade que é pública, ela era praticamente, era tão parecida com a universidade privada, porque quem estava ali? Uma turma que teve a sua facilidade de ter um ensino básico, né, particular, e que que passaria pelo vestibular para teria muito mais chance de passar no vestibular do que eu que vim de escola pública. Olha, a negritude para mim, ela não só está ligada à questão da cor em si, assim, não é o fato de você ser negro, que você ter a pele escura, que você vai dizer que você é negro. Existe, para além da cor do ser negro, que é tipo a primeira coisa que bate quando você vai dizer que é negritude, é a sua atitude. Tipo, você sabe que você é negro, mas se você não tiver um posicionamento, se você não tiver a identidade sua construída enquanto negro, então a cor, você muitas vezes vai passar inclusive por discriminação e você não vai saber que você está passando. Eu digo isso porque hoje eu me lembro de cenas quando eu era criança, depois que eu comecei a tomar consciência de que eu sou negro e de que eu tenho não só pela cor, mas que eu tenho uma identidade formada. E aí depois eu comecei a pensar, por que eu fui fazer capoeira? Porque eu sou negro. Por que, por exemplo, hoje eu faço parte do candomblé? Porque eu sou negro. Então eu comecei a entender que essa minha negritude, essa cor de pele, me atraía inclusive para as questões minhas mesmo. Mas pela própria história do negro aqui em Alagoas e em Maceió, no Brasil como um todo, mas mais especificamente em Alagoas, que é onde a gente mora, pelo esse corte que a gente teve, muitos de nós negros, a gente perdeu essa identidade. A gente perdeu essa conexão com a nossa negritude. E a nossa negritude é a gente abraçar as nossas questões, é as nossas manifestações, é a nossa capoeira, a nossa luta, é a nossa religiosidade. E é o nosso enfrentamento diário, por exemplo, com relação ao que o Estado faz. E a branquitude, ela é uma... Assim como a negritude, a gente diz que a gente tem uma negritude formal dentro da gente, porque a gente está na nossa identidade. A branquitude também é uma identidade do branco.
E por conta dessa branquitude, os brancos têm a própria postura de ser no mundo, de se colocar no mundo. E o negro também. E quando a gente toma essa consciência de raça, de cor, de estado onde a gente está, de enfrentamento que a gente tem que tomar, e das nossas manifestações artísticas, culturais e de religiosidade que a gente tem na gente, aí a gente passa não só a ver a gente, não só um indivíduo como eu, por exemplo, de um ponto de vista, a gente começa a perceber nos nossos colegas e amigos e pessoas, inclusive, que a gente não conhece, alguns comportamentos que está muito ligado à forma como o negro foi tratado aqui nesse estado. Essa coisa do apaziguador, essa coisa sabe, de não se rebelar, de não falar, de não, esses nãos que vieram sendo postos durante muito tempo, ele se cessa quando a gente vai fazer capoeira, na verdade. A escola pública dizia para mim que tinha uma Princesa Isabel no 13 de maio, vamos colar cartaz porque a Princesa Isabel libertou os escravos, mas nunca se disse que a capoeira, por exemplo, foi para o enfrentamento. E que ainda hoje a capoeira, ela repete, do ponto de vista da capoeira e da historicidade desse povo aqui do Brasil, negro brasileiro, desse ponto de vista do lado de cá, que diz que não existiu uma bondade da Princesa Isabel. Ela foi forçada, depois de muito, acho que de questionamentos, muito assim, outros estudiosos foram atrás, que ela foi forçada a fazer isso. E não só a capoeira, mas tem outras manifestações, o hip hop, por exemplo, que é uma outra manifestação negra muito forte e consciente da sua luta. Mesmo você sendo branco, por exemplo, quando você vai fazer a capoeira, você automaticamente vai estudar sobre a negritude. Porque você não tem como fazer a capoeira desligada da sua história. E se você fizer isso, você vai estar fazendo a mesma coisa do que fizeram com a gente. Inclusive eu, por exemplo, como representante, eu não posso deixar isso acontecer. Então a sua consciência de saber da história do negro, da história do sofrimento da capoeira, que muitos mestres, por exemplo, morreram no asilo porque não tinham onde morar, morreram pobres por uma época de segregação muito grande. Então a gente precisa saber dessa história o tempo inteiro. Hoje eu vejo isso mais claramente, que a dança é o meu campo de atuação para o enfrentamento ao racismo, por exemplo. Que a dança é o meu campo de atuação para o reconhecimento da minha negritude. E sempre conectado com essas manifestações que a mim rodeiam, né? Que é a capoeira, que é a manifestação de cultura negra, os orixás, né? Essa coisa dos orixás que dançam, todos os orixás dançam. Então, algo que já estava lá na minha matriz de identidade e eu só pude perceber também quando eu estava na universidade. E aí entender que o espaço da arte é um espaço para se questionar e ser questionado, não é algo que você vai estar estabelecido como a verdade absoluta. Eu não consigo imaginar hoje, por exemplo, falar em dança sem pensar nela primeiro enquanto uma obra de arte. Então, e uma obra de arte que fala de um lugar, né? Que eu falo de um lugar, que é um lugar dessa arte produzida aqui nesse estado, do campo da cultura negra. Eu parto por fazer parte do movimento negro, por fazer parte da capoeira, por fazer parte do candomblé, por ter hoje, por exemplo, está com 3 anos, vai fazer 4, que eu tenho um trabalho no Ivaçu Cocal, que é uma comunidade indígena, então é uma outra referência minha, que é minha também, que faz parte de mim, mas pelo fato de estar junto, de estar caminhando junto, vendo coisas junto, você percebe como igual eu sou a eles. Quando Stuart Hall bota a alteridade, o ser humano que se altera a partir do momento que você está em um lugar, lidar com aquela realidade, com aquele histórico, muitas vezes você se reconhece ali e muitas vezes vocês têm um estranhamento, mas que você, no final das coisas, você se altera. Agora, a ancestralidade é algo que eu acho que não se altera, porque você pode até dizer que você não é negro tendo a cor negra, mas o Estado vai mostrar para você que você é negro quando ele mata mais jovens negros,
quando a universidade dá pouca prioridade para a juventude negra, quando a polícia bate e mata jovens negros na periferia, quando a gente é abordado dentro de um shopping porque é negro e quem é branco passa, a gente não passa, quando a gente está andando na rua e uma mulher segura a bolsa achando que você vai roubar porque você é negro, você pode até dizer que você acha que tudo isso é besteira, mas isso acontece. E não acontece só comigo, acontece com muitas pessoas que eu conheço. Quando a polícia ela aborda, ela já tem construída nela o perfil. Então, na verdade, eu sou um perfil na periferia de um jovem. Hoje eu não sou mais jovem, mas eu estou entrando nos meus 40 anos. Mas, tipo, eu tenho um perfil de homem negro de suspeito. Eu tenho um perfil de homem negro suspeito. E eu sou suspeito o tempo inteiro. Então, por isso que eu digo, você pode até dizer que você... eu sou negro, mas eu não vejo essas questões de discriminação. Eu nunca passei por isso. Eu já vi pessoas, inclusive, de cor negra dizer, mas eu nunca passei por isso. Ele tem que fazer uma análise de consciência da sua história e ver e perceber que em alguns momentos da vida dele, ele passou por discriminação. E quando a gente fala, por exemplo, democracia racial, a gente começa a cair em vários problemas aí. Um deles justamente é o campo de trabalho, por exemplo, que se você vai... Eu não tenho como falar, por exemplo, da minha negritude sem falar dessas questões. Quando você vai ser contratado, por exemplo, para um shopping, eles olham a sua cor. Você deixa o seu currículo lá, se você for negro, e um branco, mesmo tendo menos qualificação que você, ele entra. Você não entra. Dona Isabel, que história é essa de ter feito a abolição, de ser princesa boazinha que libertou a escravidão? Eu estou cansado de conversa, estou cansado de ilusão. A abolição se fez bem antes. A abolição se fez com sangue, que se inundava esse país, que o negro transformou em luta, cansado de ser infeliz. Olha o batuque do coco, mané. Quebra esse coco na sola do pé. Coco, sol.